Olá, senhores. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês em mais uma live, domingo às 10 horas da manhã. Olá, olá, sejam bem-vindos. A live de hoje é um assunto que talvez ele cause um certo estranhamento no início, mas eu vou trabalhando com vocês ao longo da live para que vocês interiorizem uma ideia. E os benefícios, né, dessa interiorização da ideia, para quem interiorizar essa ideia, os benefícios são imensos, porque nós lidamos com a vida com algumas crenças, que são crenças erradas, que nos atrapalham. Então o objetivo da live de hoje é desconstruir algumas crenças que nós temos em relação à vida. Isso tem a ver com a nossa postura diante da vida, então a maneira da gente pensar a vida, né, a maneira da gente conceber a nossa existência, a nossa vida, isso traz um efeito nas nossas escolhas, isso traz um efeito na nossa postura, isso traz um efeito na nossa ação, na maneira que nós nos colocamos diante da vida. Então a ideia da live é desconstruir uma crença que nós temos em relação à vida e em relação à realidade. Bom, tema da live de hoje, sejam bem-vindos, senhores. Prazer tê-los aqui, um prazer estar aqui com vocês. Tema da live de hoje, olha, importantíssimo, importantíssimo. Não é a realidade que faz você sofrer. Olha aí, senhores. Não é a realidade que faz você sofrer, não é a realidade que faz você adoecer, você ficar doente. Então, eu estou pensando aqui o adoecimento no sentido também dos nossos transtornos, né? Não só o adoecimento físico, mas também os nossos transtornos psíquicos, emocionais. Então, não é a realidade que faz você sofrer, não é a realidade que faz você adoecer. Nós temos essa crença, nós temos essa ideia de que são os acontecimentos da vida, que são as ocorrências da vida, que são as ocorrências da realidade que fazem com que a gente sofra e a gente adoeça. Então eu não estou querendo dizer aqui que não há na vida, né, existe na vida um certo grau de sofrimento, um certo grau de problemas. Existe na vida e na realidade uma certa carga. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é que essa sobrecarga que nos faz doente, essa sobrecarga que traz esses adoecimentos psíquicos, emocionais, e também, né, essa questão do corpo, porque nós usamos o corpo muito como um cesto de roupa suja. Tudo que nós não vamos lidando, essas crenças erradas que nós temos em relação à vida, nós vamos jogando tudo nesse cesto de roupa suja que é o nosso corpo. E então o que nos faz sofrer, o que nos faz adoecer, essa sobrecarga não está na vida, não está na realidade. Isso está na maneira que nós lidamos com a vida, na maneira que nós lidamos com a realidade. O nosso sofrimento está na nossa atitude. Ninguém quer ter a consciência de que o seu sofrimento está na sua atitude. Todo mundo foge disso. Ninguém quer essa consciência de que a causa dos meus sofrimentos não está na realidade, nas ocorrências e nos acontecimentos da vida,
A causa do meu sofrimento, a causa do meu adoecimento está na forma que eu lido com isso. Então eu não estou aqui com uma visão muito mamão com açúcar da vida, que não haja na vida, que não há na vida os conflitos, né? Que não há na vida algum grau de sofrimento, isso existe doença, né? Então existe uma certa carga, né? Só no ato da gente viver. Existe uma certa carga na realidade. Mas nós criamos uma sobrecarga. A nossa atitude cria uma sobrecarga. E é essa sobrecarga que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente adoeça. Então, a ideia da live, o objetivo da live é que a gente desconstrua essa crença. Nós temos uma crença, quase que uma certeza para nós, de que nós sofremos por causa das ocorrências e dos acontecimentos da vida. São as ocorrências da realidade que me fazem sofrer, são os acontecimentos da vida que me fazem sofrer e que me fazem adoecer. Então, me acompanha aí até o final da live. Eu vou dar aqui vários exemplos para tentar desconstruir essa ideia. É claro que no final da live, a pessoa que interiorizar essa ideia, que realmente sentir isso vai trazer efeitos para a vida. Isso traz efeitos imensos quando nós paramos quando a gente para de se encarar como refém da vida, porque é isso que vai, né? Se você acredita que é a vida, se você acredita que é a realidade, então você vai se colocando como uma espécie de refém da vida, e é essa ideia que eu quero desconstruir aqui com vocês. Sejam bem-vindos, senhores, vamos lá. Muitos assuntos aqui, vou dar bastante exemplo. Então daí, como a pessoa acredita que então é a realidade que me faz sofrer, são os acontecimentos da vida que me fazem sofrer, então daí vem a ideia, a vida louca, né? A gente diz isso, não diz? A vida louca, olha, a vida louca. Não sou eu que sou louca, é a vida que é louca. Claro que não. A vida não é louca, a vida difícil, né? A vida pesada. Então, tudo isso que nós vamos colocando na realidade, eu quero mostrar para vocês que isso não está na realidade. Claro, existe uma carga na realidade, existe uma carga na vida, existem conflitos na vida, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a causa e a razão do nosso sofrimento está na maneira que nós lidamos com essas coisas. Tudo bem? Vamos lá? Então, é claro, né? É claro, mais uma vez, que eu estou aqui tentando combater a vitimização, né? As pessoas falam de vitimismo, eu gosto de falar de vitimização. Então, se você acredita que você sofre por causa da vida, se você acredita que você adoece por causa da realidade, se você acredita que são as ocorrências e os acontecimentos da vida que te fazem sofrer, então você está numa vitimização. Qual é o problema da vitimização? O problema da vitimização é que toda a possibilidade de ação, de transformação, de protagonismo, né? De você tomar um novo rumo, de você achar um novo caminho, tudo isso está colocado fora de você. Então você se tirou da jogada, né? Quando você cai na vitimização, você tirou de você a consciência da sua capacidade de ação e de transformação. Então é contra essa ideia que nós vamos trabalhar, desconstruir essa ideia de que você é uma vítima da vida. Você não é uma vítima da vida. E é claro que se você acredita que você é uma vítima da vida, o que vai acontecer? Você não vai
participar dela, você não vai desfrutar dela, você não vai usufruir dela, porque você está encarando a vida como um fardo, né? Então, se você encara a vida como um fardo, como é que você vai usufruir dela? Como é que você vai participar dela? Então, isso tudo vai trazendo consequências imensas. Então, eu vou criar aqui uma história, né? Pegar aqui uma história do nosso cotidiano, só para a gente começar a trabalhar essa ideia. Vamos imaginar um empresário que está se dirigindo à sua empresa logo pela manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, o horário que ele abre a sua empresa, e ele recebe uma ligação dizendo que o seu entregador, o motoqueiro ali que faz a entrega para ele, sofreu um acidente, né? Estava se dirigindo para a empresa, para o local de trabalho, e sofreu um acidente. E então você vê que o dia, ele vai iniciar o dia, quando ele vai começar o dia, ele já começa com essa notícia. Então é um funcionário que trabalha para ele há muitos anos, então ele já tem uma confiança nesse funcionário. Existe ali uma série de entregas ao longo desse dia que precisam ser despachadas ali, e esse entregador então sofreu um acidente, ele está indisponível. Então já começa a surgir uma preocupação com o funcionário, como esse funcionário está. Então ele tem que tomar essas providências, e também uma preocupação de como ele vai lidar com esse desfalque na sua empresa. Também nós podemos nos colocar na perspectiva desse funcionário, desse entregador, né? Ele está indo ali para o seu trabalho e de repente ele sofreu um acidente com a sua moto. Então também da perspectiva desse funcionário, nós podemos pensar isso, né? Então ele está ali indo trabalhar e de repente um acidente ocorre, né? Então é essa a ideia que nós temos, né? Então são os acontecimentos. Então esse empresário, esse entregador, eles vão pensar que são os acontecimentos da vida. Veja só, eu estou ali, eu estou trabalhando e de repente essas coisas começam a acontecer. Então são essas coisas que me fazem sofrer. Eu vou tentar aqui com vocês desconstruir essa ideia, tá? Mostrar para vocês que na verdade não são esses acontecimentos que nos fazem sofrer. Porque a gente diz assim, tá vendo como isso ocorreu? É por isso que eu me desgasto. Como isso ocorreu, é por isso que eu me estresso. Como isso ocorreu, é por isso que eu fiquei tenso. Como isso ocorreu, é por isso que eu fiquei nervoso. Como isso ocorreu, é por isso que eu fiquei ansioso. Então nós vamos justificando todas as nossas reações patológicas, nós vamos justificando através das ocorrências e dos acontecimentos. Então é claro que há nessa cena um certo grau de sofrimento, claro que sim, né? É uma cena que traz algumas perdas, é uma cena que desorganiza, né? Então é claro que ela vai exigir das pessoas envolvidas, ela vai exigir, ela causa um certo transtorno, ela causa um certo sofrimento, né? Então isso existe. Mas o que eu quero atentar aqui com vocês é que a forma que nós lidamos com isso que vai ocorrendo em nossa vida, é essa forma, é essa atitude que nós temos diante desses acontecimentos que traz o maior adoecimento. Então, essa ansiedade, né, esse nervosismo, esse estresse, essa tensão, isso não está sendo gerado pelo acontecimento em si, mas pela forma da pessoa reagir frente a isso, a maneira que a pessoa se coloca. Porque nós podemos perceber duas pessoas diante da mesma ocorrência e duas pessoas reagem completamente diferente diante do mesmo fato. Isso é algo que nós verificamos na vida o tempo inteiro, né? A mesma ocorrência, duas pessoas vivenciando a mesma ocorrência, cada um reage de uma maneira completamente diferente. E
e vai ter uma reação que pode ser mais saudável e vai ter uma reação que pode ser mais prejudicial, mais patológica. Então vamos pensar um pouquinho essa cena que eu estou trazendo para você, né? Veja só, esse empresário, ele pode pensar, ele pode ficar muito identificado com o problema. O que é você ficar muito identificado com o problema? Você ficar colado com o problema. Então, você não está preocupado em lidar com o problema. Você tem um problema, você vai ter que lidar. Você tem um abacaxi, você vai ter que descascar. Mas você não parte, você não pega a faca, pega o abacaxi e vai descascar. Você fica sofrendo o problema. Você fica identificado, colado com o problema. Então você não está lidando com o problema. Você está fazendo o quê? Você está arrastando o problema. Você não caminha na vida, você se arrasta na vida. Por que você se arrasta? Porque você, ao invés de você lidar com os problemas da sua vida, você fica muito absorvido pelos problemas. Você fica muito absorto pelos problemas. Então, a partir do momento que você fez essa identificação com o problema, você colocou o problema maior que você. Então esse problema ficou gigante diante de você. Então você já não está mais na realidade do problema, lidando com o problema. Você está se colocando de uma maneira, se posicionando, você está tendo uma atitude frente ao problema. E você vê que alguns empresários chegam até a dizer assim: ah, tá vendo? Olha, a vida já começou a conspirar contra mim, né? Então a vida já começou a tramar contra mim. Ah, mas se o dia começou assim, se a primeira ocorrência do dia foi essa, imagine ao longo do dia, eu posso me preparar, hoje eu vou chorar muito. Então esse empresário já começou a ficar muito absorvido, né, muito identificado com o problema. Ele não está preocupado em lidar com o problema, ele está mais sofrendo o problema. Agora imagine se a gente perpetua essa atitude de não lidar com os problemas da nossa vida e sempre agir assim. Imagine a sobrecarga que a gente vai criando em nossos ombros. Então, você está sofrendo não pelas ocorrências da vida, claro que elas trazem uma certa carga, mas você está sofrendo por essa sobrecarga que você criou frente ao problema, né? Então você colocou o problema maior que você. Então é claro que se você não se identificar com o problema, se você pegar esse problema, mesmo que ele tenha uma dificuldade, e começar a fazer um esforço para resolvê-lo, para lidar com o problema, você vai começar a virar a página dos seus problemas, ao invés de você ficar preso, fixado nos problemas, né? E a mesma coisa, esse entregador, né? Nós podemos pensar esse entregador também, ele pode reagir frente a é como se a vida estivesse perseguindo, né? A vida me persegue, tudo que eu faço dá errado, né? Qualquer passo que eu vou dar, eu tropeço. Então ele começa a usar o acontecimento para fazer disso uma vitimização, ao invés, por exemplo, de pensar que toda vez que a gente sofre um acidente, toda vez que a gente leva um tombo na vida, isso traz, a gente até diz assim, a pessoa caiu na realidade, né? Ela caiu na realidade de que ela é perecível, ela caiu na realidade de que ela não tem esse controle todo, ela caiu na realidade de que no fundo nós somos vulneráveis e isso vai exigir de nós uma certa prudência na vida, que nós não temos esse controle todo sobre as coisas, mas que nós temos que ter uma certa prudência na vida, e isso pode ser usado para uma ressignificação da minha vida. Nossa, como eu sofri esse acidente, agora eu vou... Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou tocando a minha vida até aqui?
e você pode fazer então uma ressignificação da sua vida, um redirecionamento da sua vida e pensar, né, como a vida é curta, e já que a vida é curta eu preciso vivê-la melhor, né? Eu preciso cuidar melhor da minha vida. Então você começa a usar aquele acontecimento para extrair do acontecimento uma experiência para você. Você começa a aprender com a experiência. Então é uma situação, ela traz uma certa desorganização, né? Ela desorganiza, ela perturba, mas o que eu quero que vocês atentem é para a forma que nós lidamos com as ocorrências e os acontecimentos da vida, né? Então, nós podemos lidar com os nossos problemas ou nós podemos sofrer os nossos problemas. Então, por que essa discussão ela é importante, né? Por que essa discussão existencialmente, no nosso posicionamento na vida, ela traz efeitos imensos, né? Porque se você acredita que o seu sofrimento, se você acredita que esse desgaste, se você acredita que esse peso vem da vida e da realidade, que isso não está na sua atitude, mas que isso está na vida e na realidade, se você pensa assim, nesse sentido da vitimização, você vai começar a achar que viver é um prejuízo. Viver me prejudica, viver pesa sobre mim. Né? Viver é um transtorno, viver é um tormento. Então você começa a ver nas coisas que você tem para fazer, no acordar de manhã, no ir trabalhar, né? no relacionamento que você vive, na criação dos seus filhos. Então você começa a ver em todas essas etapas da sua vida um prejuízo a você. Então isso pode trazer uma consequência muito séria, que é o quê? A gente fazer uma inversão. O que é uma inversão? Nós sentimos dentro de nós algo errado. Na vida e na realidade não é assim, mas dentro de nós trocamos uma coisa pela outra, nós pegamos algo que é positivo e nós sentimos como negativo. Então nós começamos a fazer uma inversão que é fatal. Essa inversão é praticamente universal, todo mundo faz, mas ela é fatal, ela traz consequências imensas para a nossa vida, que é nós começamos a ver a realidade como um prejuízo, como um peso, como um dano a nós. E se eu vejo a realidade como um prejuízo, um dano a mim, então eu vou começar a ver a alienação da realidade, fugir da realidade como algo bom. Olha a inversão. Né? Veja bem, não há desenvolvimento, não há evolução, não há transformação, não há crescimento sem o contato com a realidade. Só que se a gente olha a realidade como se a realidade me fizesse sofrer, como se a realidade trouxesse para mim prejuízos, então eu vou começar a desenvolver uma série de comportamentos em mim, de atitudes em mim, no sentido de fugir da realidade. Então eu vou começar a trabalhar para fugir da realidade. Eu vou começar a fazer um esforço para me alienar. Por quê? Porque eu acredito que a realidade traz um prejuízo a mim. Né? Então, isso justifica, por exemplo, uma ideia que é uma ideia da compensação. O que é a compensação? A compensação é assim, como eu sinto a vida e a realidade, os acontecimentos da vida como um prejuízo a mim, e eu sinto que eu estou sendo prejudicado o tempo inteiro, então eu preciso criar mecanismos de me compensar. Certo? Então eu tenho que me agradar. Por quê? Porque viver é um prejuízo. Eu não tenho essa crença de que viver é um prejuízo para mim.
Então eu preciso criar mecanismos para me agradar. Teoria da compensação. Como eu trabalhei hoje, eu posso passar no bar. Ué, eu trabalhei. E como eu vivo o trabalho e os acontecimentos da vida como um prejuízo a mim, então eu posso passar no bar. Inclusive eu posso passar no bar todos os dias. Claro, porque viver é um peso, viver é um tormento. Então é no bar que eu vou ser um pouquinho, né? Que eu vou olhar um pouquinho para mim, é no bar que eu vou fazer um pouquinho por mim. Por quê? Porque você sente que a hora que você está vivendo, que enquanto você está vivendo, você não está fazendo por você, ao contrário, a vida está tirando de você, é assim que você sente. Bom, então se você sente que a vida está tirando de você, você precisa se compensar. Ah, então eu vou, né, vou comer um pouco mais. Né? Eu vou dar uma exagerada na bebida, eu vou dar uma exagerada na comida. Veja, senhores, eu estou explicando para vocês aqui, é uma forma da gente entender as nossas compulsões. Né? As nossas compulsões por comida, as nossas compulsões por bebida. Ah, como eu trabalhei de segunda até sexta-feira, como eu atendi a realidade, e a realidade é um peso, a realidade é difícil, né? A realidade me prejudica, então na sexta-feira eu preciso me dar um certo prêmio. Aí é o sextou, né? Aí todo mundo tem que sextar na sexta-feira, para fazer a compensação do quanto essa realidade é doída, é sofrida, é pesada. Então, na sexta-feira eu vou fumar minha maconhinha, né? Vou fazer ali o meu baseado, vou fumar minha maconha. Inclusive eu não vou fumar só na sexta não, vou fumar sexta, sábado e domingo, porque eu trabalhei de segunda até sexta. Então nós começamos a dar para nós justificativas e explicações do porquê que eu mereço aquilo. Olha como eu mereço aquilo. Né? Então, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o prêmio da sexta-feira. É o prêmio do fim de semana. Por que nós precisamos desse prêmio? Por que nós precisamos ser premiados nisso? Porque nós temos essa sensação de que de segunda-feira até sexta eu não estava vivendo para mim. Como você não estava vivendo para você? Aonde você estava? André, eu estava trabalhando. Eu não estava vivendo para mim. Então olha só, né? A ideia, como nós entendemos que é a vida que me faz sofrer, que é a realidade que me faz sofrer, e o trabalho ele está dentro da realidade. Então, de segunda-feira até sexta eu não estou vivendo para mim. Ao contrário, eu estou me prejudicando, eu estou me lesando, eu estou trazendo danos para mim. Então, na sexta-feira, eu preciso receber esse prêmio. É muito importante, gente, a droga, essa maconhinha, né, que a pessoa diz que é inofensiva, uma coisa inofensiva, sexta-feira, ou todos os dias à noite, antes de dormir, né, como eu trabalhei, eu acordei cedo, trabalhei, então antes de dormir, eu fumo um baseadinho, uma coisinha tranquila. Então esse prêmio, né, que nós vamos nos dando, é até interessante a gente pensar essa questão da maconha. A maconha, ela é a busca dos bons tempos. A maconha, essa maconhinha da sexta-feira ou do fim do dia, ela é a busca dos bons tempos. Como assim, André? O que é isso, a busca dos bons tempos? Eu vou buscar os bons tempos quando eu não tinha filhos, quando eu não tinha responsabilidades, quando eu era apenas um estudante, quando eu não tinha tantas contas para pagar, quando eu ficava saindo de uma festa, entrando em outra. Então você vai buscar os bons tempos, quando os meus amigos não faziam nada e a gente ficava numa roda, jogando conversa fora. Então você vai buscar esses bons tempos da época que você não tinha as responsabilidades. Mas por que você vai buscar essa atitude de irresponsabilidade? Porque você vê nas responsabilidades da realidade, da vida, você vê nisso um prejuízo a você. Você acredita que é por isso que você sofre. Você acredita que é por isso que você adoece.
e até a ideia da vida como um certo castigo, do trabalho como um certo castigo. Tem pessoas que vivenciam o trabalho como um castigo, né? Os porteiros ali do prédio onde eu trabalho, quando eu estou saindo à noite, daí, mas você ainda está aqui e tal. Ele fala, hoje a prisão é até mais tarde. Então, a forma, né, das pessoas responderem o que elas sentem frente ao trabalho é sempre nesse sentido de punição, nesse sentido de castigo. E é assim também que nós entendemos a própria vida, né? A vida como um fardo que eu tenho que carregar, a vida como uma cruz pesada que eu tenho que carregar. Senhores, isso não está na vida, isso está na maneira, na forma, na atitude que você se coloca diante da vida. Está na maneira que você processa os acontecimentos da vida. Esse peso não está na vida. Esse sofrimento não é da vida, não é da realidade. Esse sofrimento é da forma que você está vivendo a sua vida. Então, se você está sentindo o seu trabalho assim, se você está sentindo a sua vida assim, você precisa refletir sobre a sua atitude frente à vida. Isso não é a vida, isso é você. É a forma que você está lidando com a vida. Os jogos, né? Então, a compensação nos jogos. Então, hoje em dia, com esses jogos sofisticados, né? Que pessoas que gastam dinheiro, porque se você coloca dinheiro no jogo, você vai se equipando mais. Então, pessoas que gastam dinheiro no jogo, e são jogos que é interessante porque a pessoa diz assim, não, mas eu vou pro jogo porque no jogo eu vou ter prazer, no jogo eu vou me divertir. Só que se você olhar a tensão que a pessoa fica nesses jogos, porque são jogos altamente competitivos, que a pessoa joga online ali com outros, então a tensão que a pessoa fica nesses jogos, né? O quanto a pessoa fica tomada, absorvida por aquilo, e ela é capaz de passar horas ali nesses jogos. Então o quanto isso vai alimentando as nossas compulsões. Essa ideia do prêmio, né? Essa ideia da compensação. Algo importante também da gente pensar é assim, a gente faz uma certa confusão. Então, quando nós abrimos o jornal de manhã, quando nós assistimos um telejornal, acompanhamos a notícia, a quantidade de notícias ruins é muito grande, né? Então, a gente precisa fazer uma certa distinção. O que é da vida, o que é a vida, e o que o homem, o ser humano, faz com a vida. Porque uma coisa é assim, você está lá vendo lá o Jornal Nacional, você está lá acompanhando as notícias, e você começa a achar que aquilo é uma tradução da vida. Eu estou recebendo ali as ocorrências e os acontecimentos da vida. Isso não é propriamente a vida. Isso é o que o ser humano, o que o homem faz com a vida. Senhores, as injustiças do homem são infinitas. As injustiças do homem são infinitas. O homem nunca vai parar de fazer injustiça. Então nós precisamos fazer uma separação. O que é do homem, o que o homem faz, o que o ser humano faz, e aquilo que é da vida. Isso não tem nada a ver com a vida. Por quê? Porque você pode fazer isso com a sua vida. Entendeu? Perceber o que o homem faz com a vida, o que o ser humano faz com a vida. Porque aí, senhores, o ser humano ele tem uma essência boa. Não há nada de louco na nossa essência, né? A nossa essência é boa. Mas o problema está na atitude que nós temos com a nossa essência. Na maneira que nós lidamos com a nossa essência. Aí vem a nossa loucura.
né? Então, nesse sentido da atitude, não no sentido da essência, mas no sentido da atitude, aí eu preciso dizer para vocês que o ser humano não presta. O ser humano não presta, ele não vale nada. Então nós precisamos ter essa consciência de que a essência do ser humano é boa, mas o que o homem faz com a sua essência, aí é terrível. Aí o homem é capaz de coisas terríveis, assim como ele é capaz de coisas extraordinárias, né? Ele é capaz de produzir coisas belíssimas. Quando ele acata e aceita mais a sua essência, ele é capaz de produzir obras que são obras construtivas, que são obras benéficas. Mas quando o homem vai contra a sua essência, contra a sua, né, o que ele tem de bom dentro de si, aí ele arrebenta tudo, né? Então ele não só faz o mal a ele próprio, como ele também faz o mal aos outros. Então é essa distinção que é importante que a gente faça. Uma coisa é a vida e a outra coisa é o que o ser humano faz com a vida. Como nós vivemos numa vida em sociedade, nós estamos o tempo inteiro sujeitos a isso, a essas consequências das atitudes dos homens, né? Das atitudes dos seres humanos. Então é importante que a gente faça essa distinção, porque eu não posso mudar esse todo da sociedade que eu estou inserido, mas eu posso perceber que na minha vida, né, no âmbito daquilo que eu tenho capacidade de ação, aí sim eu vou fazer uma valorização da vida. E vou tentar melhorar as minhas atitudes para que eu passe a me aliar com a minha essência, né? Fazer uma atitude de aceitação da minha essência e não uma atitude de contra a minha essência, que é o que a sociedade em geral faz, né? A sociedade em geral, ela está o tempo inteiro trabalhando mais contra a vida, né? Então, é isso que nós sentimos de pesado, de sofrido, de difícil, é a atitude do ser humano contra a vida. Isso não é a vida. Então, se os seres humanos fossem menos loucos, se os seres humanos fossem mais construtivos, fossem mais benéficos com aquilo que a vida nos dá, então, consequentemente, a vida em sociedade nossa seria muito melhor, né? Nós viveríamos as consequências boas dessa vida em sociedade. Então, é assim que funciona. Quando você tem uma ação que é consciente, que é construtiva, que é boa, essa ação consciente, construtiva e boa vai gerar uma série de consequências construtivas e boas. Quando você tem uma ação que é alienada, que é destrutiva, que é maléfica, essa ação alienada, destrutiva, maléfica vai gerar uma série de consequências de desdobramentos maléficos como consequência dessa ação que você teve. Então, como no geral as pessoas trabalham contra a vida, então o que nós nos deparamos, né, quando nós abrimos o jornal, quando nós vamos acompanhar as notícias, são notícias muito ruins, mas precisamos fazer a separação. Isso não é a vida, isso é o homem, é o ser humano que não presta. Na sua essência não, a sua essência é boa, mas ele não presta na sua atitude, né, na maneira de lidar com a vida. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a realidade é só a realidade. A realidade é só a realidade. Ela, vamos dizer assim, a realidade, ela não é nem boa nem ruim, ela é o que ela é. E ela tem, claro, conflitos, ela tem perdas, ela tem sofrimentos, tem doenças, tem morte, né, na vida, mas é a forma que nós lidamos com isso que faz com que a gente sofra, né, que traz os reais adoecimentos da nossa vida, os adoecimentos mais profundos, os sofrimentos mais profundos. Então ninguém quer ver o erro na nossa atitude, a gente quer culpar a vida e culpar a realidade. Então nós dizemos que é a realidade. Outra desculpa que nós colocamos também, eu sou fraco. Né? A pessoa diz assim, não, diante das ocorrências da vida, dos acontecimentos da vida, da realidade, eu sou fraco.
Você não é fraco, você é fraco no pouco uso da vontade que você utiliza na direção da realidade, né? Então você não é fraco, é o uso que você faz da vontade que é pequeno. Você não direciona a sua vontade na direção da aceitação da vida e da participação da vida. Então por isso que você fica com essa sensação de fraqueza. Então você não é fraco, você é resistente, você é relutante. E essa ideia de que são os outros, né? Isso uma atitude muito comum, que é a da vitimização, da gente colocar a culpa não só na vida, não só na realidade, mas também nas outras pessoas, e o quanto isso atrapalha, por exemplo, a ideia muito comum de você colocar-se no outro para ser feliz. Você se colocar no outro para ser feliz, você se colocar no outro para viver. Daí você fica querendo, como você se colocou na mão do outro para ser feliz, como você se colocou na mão do outro para viver, você fica querendo que o outro faça e que o outro viva. Por quê? Porque você se colocou na mão dele. Você se colocou em função dele. Então ele precisa fazer, precisa viver para que você também faça, para que você também viva. Por que que você não faz? Por que que você coloca isso na mão do outro, para que o outro faça, para que você se beneficie? Por que que você não faz o que você necessita? Por que que você não vai atrás daquilo que você precisa? Por que que você não faz aquilo que vai dar para você uma realização, uma satisfação? Por que que você colocou isso na mão do outro? Então, nós fazemos muito isso, se colocar como dependente das emoções do outro. Se o outro ficar feliz, daí sim eu posso ser feliz. Se o outro tiver prazer, daí sim eu posso ter prazer. Então, o quanto nós nos colocamos dependente do prazer do outro, e esse movimento de se colocar na mão do outro, que nós precisamos perceber que você depende exclusivamente de você. O responsável pelo seu bem-estar é exclusivamente você. Você não pode exigir isso do outro, porque também se você se coloca na mão do outro e aí você não se satisfaz, você não é feliz, você passa a cobrar também desse outro, né? Você passa a ficar com raiva desse outro. E a esperar uma transformação, uma ação, uma mudança deste outro. Então perceba como você vai tirando, a ação vai ficando toda colocada fora de você e você vai se tirando da jogada de que é você que tem que fazer alguma coisa por você. Nós vemos assim essa questão da dependência como uma espécie de ninho aconchegante, né? Que o outro faça por mim, essa ideia de que o outro faça por mim, de que o outro pague as minhas contas, de que o outro me carregue, de que o outro me faça feliz. Essa ideia da dependência, nós enxergamos isso como uma espécie de ninho aconchegante. Só que na clínica a gente percebe isso não é um ninho aconchegante. Isso é um ninho que angustia muito, né? Que traz um mal-estar muito grande, que traz um sofrimento muito grande. E é sempre importante lembrar que as pessoas dizem assim: não, eu não sou dependente do outro, eu só dependo do outro financeiramente. Não. Veja bem, senhores, veja bem, toda dependência financeira, ela tem antes dela uma dependência emocional. Toda dependência financeira, ela tem antes dela, que a precede, uma dependência emocional. Então você só vai conseguir resolver a dependência financeira quando você resolver essa dependência emocional. A gente acha que é o contrário, não é? Não, o dia que eu tiver com meu dinheiro, aí sim, aí eu vou dar o meu grito de liberdade. É o contrário. A hora que você der o seu grito de liberdade, aí sim você vai ter o seu dinheiro. A hora que você se colocar como dependente exclusivamente de você mesmo, aí você vai conseguir
à sua independência financeira. É anterior, senhores. Você tem que trabalhar essa dependência emocional. Não, a minha dependência com meu pai e com a minha mãe, ela é financeira. Não, ela é emocional. A hora que você trabalhar o seu posicionamento, a sua atitude, a sua postura, a sua ação, que você der o grito de liberdade, aí sim você vai começar a trabalhar também a sua independência financeira. Sempre a dependência financeira decorre de algo que a precede, que é a dependência emocional. Então, senhores, há também uma outra forma da gente se colocar nessa postura de vitimização é através do corpo, a gente ficar muito no corpo, sentindo o corpo. Tem pessoas que só ficam no corpo, o dia inteiro no corpo, aí eu não sei, eu tô sentindo assim um frio aqui atrás, eu acho que eu vou ficar doente, eu sinto um quente, mas agora depois eu sinto um frio. Então a pessoa fica só no corpo e não naquilo que ela precisa fazer, e não, aí ela não toma a parte que cabe a ela nesta vida, né? Essa fala, tem pessoas que têm uma fala corporal, que é até uma forma de histeria isso, né? Pessoas que só conseguem falar do corpo, a pessoa vai sentar ali para almoçar, não, porque o meu estômago irritado, e fica só nisso, né? O meu joelho zangado. Então fica só falando do corpo. Trabalho, né? Vamos pensar o trabalho. Você não sofre por causa do seu trabalho. Claro que o trabalho ele tem uma demanda, ele tem uma exigência, ele exige de você. Você tem que fazer uma entrega, você tem que fazer uma doação. Isso envolve um esforço. Então, claro que você, depois de um dia de trabalho, você vai chegar em casa cansado. Mas esse desgaste, esse esgotamento em relação ao trabalho, isso não está no seu trabalho, isso está na forma que você trabalha o trabalho. É a forma que você trabalha o trabalho que te adoece. Por isso que eu não gosto muito desses atestados. O psicólogo não pode dar atestado, mas esses atestados que às vezes isso atrapalha muito. Atestado de afastamento, porque o atestado de afastamento que o médico muitas vezes dá, vai para uma ideia de que o que está fazendo mal para mim é o meu trabalho. O que faz mal para você não é o seu trabalho. O que você tem que pensar é a forma que você está trabalhando o seu trabalho. O seu trabalho é bom, o seu trabalho é benéfico para você. Imagine o que seria de você sem o seu trabalho. Imagine se você ficasse o dia inteiro só com você. Você ia ficar o dia inteiro só com as suas fantasias, você ia ficar o dia inteiro só com o seu pensamento, você ia ficar o dia inteiro só com o que você sente. Isso seria uma tragédia. Então o seu trabalho ele te tira de você, ele faz uma coisa boa para você, ele te tira de você, ele te coloca na realidade, ele te coloca na vida. E é só assim que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Então você não sofre por causa do seu trabalho, você não está deprimido por causa do seu trabalho, você está deprimido pela forma que você trabalha o seu trabalho. É isso que te faz adoecer. Nós não queremos a consciência da nossa atitude, todos nós fugimos disso. Então se você entra no seu trabalho só com uma atitude crítica, o meu chefe é careca, aquela ali que trabalha do meu lado come o dia inteiro, aquela outra é uma louca. Então se você só fica criticando, se você entra para trabalhar com a sua equipe e você só critica, então é óbvio que esse trabalho vai fazer mal para você. Então é essa atitude crítica que está fazendo mal a você. Então, você tem que entrar no seu ambiente de trabalho e você tem que tirar dele algo bom para você. Só que se você entrar com essa atitude crítica, você vai viver só o trabalho como intriga e vai perder a possibilidade do trabalho como inspiração, que é o trabalho que abastece, que é o trabalho que alimenta, que é o trabalho que gratifica. Então, claro que existem conflitos no ambiente de trabalho, mas não são esses conflitos que fazem você sofrer e adoecer. O que faz você sofrer e adoecer é a forma que você lida com esses conflitos. Ah, não, mas André, você não conhece o meu trabalho. André, você não conhece o meu trabalho. Lá tem uma pessoa
que eu entro, eu piso lá, essa pessoa começa a me provocar. Mas por que você precisa comprar todas as provocações que o outro faz a você? Por que você não deixa passar uma? Por que você toma o copo de veneno? O outro pega um copo de veneno, põe um veneno fortíssimo nesse copo, põe o copo em cima da mesa. Você vai até o copo, pega o copo e toma. Isso vai te fazer muito mal. O que você tem a fazer? Não tome o copo de veneno. Se você não tomar, ele não vai fazer mal. Não é o trabalho, senhores, é a forma que você trabalha o seu trabalho. Ao criticar, você esvazia. Ao criticar, você subtrai o valor daquilo que você poderia estar se abastecendo. Ah, mas lá no ambiente de trabalho ninguém me vê, ninguém me escuta. Isso é o que você sente, isso não é a realidade. Você está confundindo o que você sente com a realidade. Você está projetando o que você sente nos outros. E também na esfera do amor, né, dos relacionamentos. É interessante, numa entrevista, o poeta diplomata Vinícius de Moraes, ele dando uma entrevista para o Otto Lara Rezende, e o Otto Lara Rezende falou assim: Vinícius, dê para nós uma dica boa de como nós podemos viver a nossa vida. Dê uma dica, assim, aquela dica que vai servir para nós. E o Vinícius diz assim: ué, a dica que eu tenho para dar para vocês é amar. Na vida nós temos que amar, e amar verdadeiramente, se entregar ao amor. Mas, veja bem, senhores, mas nós temos que saber quem nós estamos amando, quem nós vamos escolher para amar. Então não é sair amando, você não vai sair amando. Você tem que ter a disposição do amor, mas você tem que saber para quem você vai colocar e investir o seu amor. Não atirar pérolas aos porcos, né, senhores? Não atirar. Então tem que ser duas escolhas. Basicamente, claro que existe uma variedade grande de possibilidades de escolha amorosa, mas basicamente duas escolhas nós podemos fazer. A escolha por um homem evoluído e afetivo, ou a escolha por um homem empobrecido e frio. Duas escolhas você pode fazer. A escolha por um homem evoluído e afetivo, ou a escolha por um homem empobrecido e frio. A escolha que você vai fazer por uma mulher é a mesma coisa. Você pode escolher uma mulher mais evoluída, mais afetiva, ou você pode escolher uma mulher mais primitiva, mais agressiva. Então você precisa perceber que quem escolhe é você. Ah, André, não sou eu que escolho. Claro que é você. No meio de 10, no meio de 100, no meio de 1000, você disse: é este aqui. Tanto que se a gente olhar os namorados, se a gente olhar as namoradas do passado, nós vamos perceber um certo padrão, né? Nós percebemos um certo padrão nessa escolha. Claro que o Paulinho é diferente do Rafael, né? Que a Cristina é diferente da Daniela, mas se você olhar bem, você vai falar: peraí, existe um certo padrão nas minhas escolhas. Então é a forma, é a escolha que você faz, e não o amor, e não o relacionamento. Tudo bem, senhores, está acabando o nosso tempo. Em relação à morte também, né? Eu estava vendo a live do Clóvis Barros Filho ontem. Ele estava encerrando o livro Meditações do Marco Aurélio, e ele estava fazendo um comentário sobre o livro do Marco Aurélio, e ele disse uma frase que eu achei interessante, vou falar para vocês. Ele disse: o medo da morte azeda a vida. O medo da morte azeda a vida. Então nós não sofremos pelo fato de existir a morte, né? Nós sofremos por não aceitarmos a morte.
nós sofremos por nos identificarmos com a morte e por trazer a morte para dentro da vida, né? Nós nos identificamos e começamos a morrer em vida. Então, de ficar pensando na morte, nós antecipamos a morte e perdemos a possibilidade de desfrutar e usufruir do nosso presente. Tudo bem, senhores? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou encerrar aqui com o exemplo do Platão. O Platão, ele foi um filósofo, porque nós temos uma tendência de achar que nós sofremos, que só a nossa época sofre, né? Como se as épocas passadas, anteriores, não sofressem, não tivessem ocorrências difíceis. Então, só a gente tem o Covid, então nós estamos sofrendo mais porque o Covid. Então, coisas também aconteceram em épocas anteriores à nossa, e é interessante da gente ver como cada um vai reagindo frente a esses acontecimentos. Então é a forma que você se coloca diante da vida e da realidade, e não é a vida e a realidade que te faz sofrer. Então, para explicitar isso, queria dar o exemplo do Platão. O Platão foi um filósofo que viveu a peste. A peste, para vocês terem uma ideia, matou 1/4 da população. 1/4, senhores. Se a gente pegar uma cidade de 100 mil habitantes, 25 mil pessoas morreram. Então todo mundo tinha perdido alguém, né? Então na época ali que o Platão viveu, século IV a.C., teve a peste, né, que matou 1/4 da população. Ele viveu a guerra do Peloponeso, né, que é a guerra de Esparta contra Atenas. Foi uma guerra terrível que durou muitos anos. Ele viveu a invasão do Império Macedônico, que foi terrível. Ele assistiu a sociedade de Atenas condenar à morte o homem mais sábio que ele tinha conhecido, que era Sócrates. Ele fez uma viagem para o sul da Itália e foi preso. E este homem, senhores, deixou para nós 35 diálogos de filosofia. Os 35 diálogos do Platão correspondem à primeira obra do Ocidente. A primeira obra do Ocidente, quem deixa para nós é Platão. Então não é a realidade, não é a vida, é o que cada um de nós faz com a realidade, faz com a vida. Às vezes faz sol, às vezes chove, mas o que te atrapalha é essa nuvem negra que você tem dentro de você, que está não na sua essência, mas na sua atitude. É a forma que você vive a vida que faz você sofrer e adoecer. Isso não está na realidade, isso não está na vida. Ao contrário, quando nós dizemos sim à vida e à realidade, quando nós participamos da vida e da realidade, nós melhoramos, crescemos e evoluímos. Senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Flávia. Obrigado, Terezinha. Eu não falei com vocês porque eu tinha muita coisa para falar e fui tocando o barco aqui. Espero que tenha ficado claro. Um prazer estar aqui. Obrigado, Terezinha. Obrigado pelas reflexões, Terezinha está dizendo aqui. Muito bem, Dani. Grande beijo, saudade. Lúcia. Maravilha, gente. Prazer estar aqui. Bom domingo a todos. Voltaremos. Mariana. Grande abraço. Manuela. Laís. Carol. Maravilha, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom domingo a todos. Aproveitem, desfrutem, usufruem deste domingo. Grande beijo. Até a próxima quinta-feira às 8 horas. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Fabiana. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.